Olá, tudo bem? Hoje aqui na TV Sistec estreia um novo programa, o programa Espiritualidade Integral. É um programa das igrejas presbiterianas de Caratinga e nós temos como propósito conversar sobre a nossa espiritualidade, sobre as nossas crenças, sobre a nossa fé, sabendo que aquilo que nós cremos define quem nós somos, definem as nossas decisões, definem como a gente toca a nossa vida. E aqui é uma conversa entre amigos. E você, como amigo que é, também pode participar dessa conversa. Seja bem-vindo e vamos ao tema de hoje. Então, pessoal, como base da nossa meditação, da nossa conversa, aqui hoje nós vamos ler um texto da Bíblia, que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É interessante a gente partir desse pressuposto do Deus que se revela, mas antes desse Deus se revelar de uma forma mais direta em Cristo e nas Escrituras, ele se revela naquilo que ele faz, naquilo que ele constrói. Há aspectos de Deus e a verdade de Deus no universo inteiro. Quando o apóstolo Paulo fala se o homem é culpado ou não, se o evangelho chegou até ele, ele fala: o homem é culpado. Sempre tem essa pergunta: será que um homem que nunca ouviu o evangelho, ele é culpado? O apóstolo Paulo responde que sim, ele é culpado, porque Deus se revelou naquilo que criou. É interessante que a ênfase é tão grande no Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e Paulo começa falando: a ira de Deus se revela. Por quê? Porque ninguém é indesculpável. Por quê? Porque está tudo revelado na criação, né? Se a gente tivesse esse senso de contemplação, de conseguir, em alguns momentos da nossa vida, parar e observar tudo que existe e falar: meu Deus, isso é tudo o Senhor que fez e isso tudo revela o Senhor, como diz o Salmo 19, né? Que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras da mão dele, que um dia e à noite discursam conhecimento um ao outro, né? Essa ideia linda da criação, de fato comunicando que existe um grande Criador por trás de tudo isso, né? Aí vai partir, já que o tema é espiritualidade, da questão de cada um. É Deus? É uma força? O que é? As coisas não têm significado. Deus não tem significado à medida em que você lê a Bíblia. Eu acho interessante essa ideia de espiritualidade integral. Mais para frente a gente explica um pouco desse significado que vem através da Bíblia, que num mundo criado por Deus, e um Deus que é espírito, então não tem nada nesse mundo que não seja espiritual ao mesmo tempo.
Não tem nada nesse mundo que não seja reflexo de algo espiritual. Deus é espírito e Deus cria o universo. Então, alguém que se relaciona com o mundo em si, se relaciona com o mundo criado, com as pessoas, de alguma maneira já se relaciona com Deus. Ao contrário, né, pastor, dessa ideia de que a gente só se relaciona com Deus quando a gente está dentro do templo, quando a gente está cantando, quando a gente está orando, ou quando a gente vai subir um monte para fazer alguma coisa. Eu acho interessante que foi perdendo o foco de que tem como se relacionar com Deus enquanto se trabalha. Se você pensar lá em Deus em 6 dias trabalhou e no 7º descansou. Se Deus é espírito e se esse universo inteiro é criado por Deus, então o trabalho ele é algo espiritual, o descanso é algo espiritual, a criatividade é algo espiritual. Não tem nada nesse universo que não seja espiritual. O problema é que nós, por causa do pecado, conseguimos, pelo menos na filosofia e no pensamento, tirar Deus do mundo que ele criou. E aí entra uma questão muito, muito interessante, que se tudo que existe na natureza partiu do mesmo Criador, ao qual a gente dirige os nossos cultos, automaticamente a nossa vida em sociedade e tudo que tem relação com o mundo existente passa a ser, em última análise, bom e uma relação religiosa, né? Espiritual. Você não... E aí a nossa percepção sobre N situações passa a ser diferente. Eu não vou ser um ambientalista simplesmente porque eu tenho medo de morrer com o nível do ar de poluição no ápice daqui a pouco. Não, eu vou defender a natureza porque eu entendo que o Deus que eu adoro é o mesmo que criou. Eu vou lavrar a terra com zelo para tirar de lá o meu alimento, não simplesmente pelo interesse do que ela tem para me dar, mas porque foi Deus que criou. É um ato de serviço a Deus. É um ato espiritual. Você está toda hora servindo a Deus quando se relaciona bem, quando você trabalha de forma digna. Uma coisa que me impressiona, pastor, é naquele texto de Efésios lá, da pessoa ser cheia do Espírito, ao invés de se embriagar com vinho. Lembra lá? Efésios 5, né? Efésios 5, do marido que ama a mulher. Lembra esse texto? Uns aos outros, no temor do Senhor. É uma espiritualidade que ela tem muito a ver com a vida. A gente chegou num tempo onde, quando se pensa em igreja, se pensa num prédio, não se pensa em gente. Quando se pensa em religião, se pensa num ritual, não se pensa na vida. E é interessante que num mundo onde Deus tem significado em tudo, as pessoas deveriam ver a religião no cuidado dentro de casa. O marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, está dentro de um contexto de uma vida no Espírito. Fica tudo a ver, né? Tudo fica globalizado e centralizado na pessoa de Cristo, quando nós vemos Deus criando todas as coisas para a glória dele e toda essa criação de Deus revelando a grandeza de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, revelando os atributos de Deus. E isso nos leva a ver uma religião prática, porque quando nós vemos a religião não só como um ato religioso, e ato religioso estou dizendo de cultos, de realizações na igreja ou para a igreja, quando nós olhamos Deus e a religiosidade como um todo no mundo, nós passamos a entender melhor o nosso papel. E a religião deixa de ser um salto no escuro, ou algo sem sentido fora da religiosidade, mas passa a ser algo essencial para a vida, para o relacionamento, para o dia a dia. Não, e é interessante o apóstolo Paulo falando em Romanos, que o que se pode conhecer de Deus, tanto os atributos visíveis quanto os invisíveis, está na criação. Sim. Eu acho interessante, você vai pegar hoje a igreja moderna, e se um camarada falar bem assim, eu não creio na Bíblia, já parou a discussão sobre Deus. Mas Paulo, que está interessado em pregar lá na Espanha e está querendo Roma como a base, ele escreve para esses irmãos e diz bem assim, aqueles que não tiveram contato nenhum com o Evangelho, não quer dizer que eles não tiveram contato com Deus, porque os atributos visíveis e invisíveis de Deus, e aí me vem uma coisa interessante, como é que a gente consegue ver um atributo visível de Deus na criação? Como é que você consegue ver assim, como a criação revela atributos visíveis e invisíveis?
o que seriam também esses atributos. É uma coisa interessante da gente falar aqui agora, para o pessoal que está aí assistindo o nosso programa, o que são esses atributos e uma forma prática, como é que alguém consegue olhar para as coisas criadas e falar bem assim, ali eu vejo o amor de Deus, ali eu vejo bondade de Deus, ali eu vejo graça, assim, vejo misericórdia, os atributos visíveis e invisíveis de Deus através da criação. Na teologia vem até em outra nomenclatura que é comunicáveis e incomunicáveis, né? Sim. Os comunicáveis são aqueles que podem ser vistos também, por exemplo, na vida humana, né? Como o amor, a bondade, a misericórdia. E os incomunicáveis seriam aqueles que são exclusivos de Deus. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno, ele é onisciente. Não é só para a gente tentar colocar aqui de forma mais no plausível. caso de visíveis e invisíveis, seria, no caso, aquilo que nós podemos entender pela criação, aquilo que Deus é, por exemplo. A gente vê, olha para o espaço, você vê a imensidão do espaço. Apesar dele ser, de acordo com as escrituras, finito. Ele não é algo infinito. Mas para nós, a nossa visão é algo infinito. Hoje, os astrônomos olham para o planeta, para o universo e veem que o universo é infinito. Pensam assim, imaginam assim alguns. Então nós podemos olhar para isso e dizer que se alguém criou tudo isso e teve capacidade de fazer esse negócio tão grande que aos nossos olhos é infinito, imagine o tamanho desse Criador, né? A imensidão desse Criador. Dá um exemplo desse amor. Sabe, como é que você poderia falar para alguém sobre Deus sendo amor, olhando para a criação? A providência de Deus em todas as coisas, né? Você vê os frutos, as estações, né? Assim, a cadeia alimentar, até mesmo de tudo aquilo que criou, mostrando o cuidado, o amor, a providência de Deus por todas essas coisas, né? O fato da alimentação, dos frutos, das estações. A gente vê em tudo isso um cuidado e também um fato engenhoso, né, de que uma coisa coopera para a outra de forma que tudo vai caminhando para um bem maior, né, para um sustento maior. Quando a gente pensa em amor e bondade, quando você vai ler o relato de Gênesis sobre a criação, tem uma hora que Deus é quem percebe que o homem está só. Não é o homem quem percebe que está só. Apesar do homem conviver com o mundo, onde cada ser tem seu par, ele não percebe isso, mas Deus percebe. E Deus, ele propõe em não deixar o homem sozinho mais. Uma coisa que eu acho interessante em Gênesis é em olhar para a mulher como o último retoque do paraíso. É interessante quando você olha para alguém pintando uma arte. Esses tempos atrás, enquanto estava o Alexandre pintando as obras lá do Movimento de Vida, aí em determinados momentos eu olhava para uma obra de arte lá, para uma pintura e pensava assim, já chegou no clímax dela. E aí eu falava, não, tá bom. E ele falava, não, falta alguma coisa. Até que ele fazia o detalhe que ele pensava que estava faltando. E aí eu olho para aquela arte hoje e falo assim, de fato, sem aquele detalhe, essa arte estaria incompleta. Quer dizer, o olhar do artista do lado de fora, daquilo que ele está criando, é esplêndido. Ele olha para o homem e fala, falta a mulher, o último retoque do paraíso, Eva. E Adão está tão cheio de vida que nasce a primeira poesia de um planeta, né? É carne da minha carne, osso dos meus ossos, e vai se chamar varoa, porque do varão foi tomado. É bondade. Aí, a coisa que me chama a atenção aqui é o camarada hoje olhar para ele e para a casa dele e falar bem assim, ou eu me relacionar bem com a minha esposa, é um ato de espiritualidade. Eu me relacionar com o que deriva disso, vai surgir filhos ali, é um ato de espiritualidade. Deus cria a mulher. Não é o diabo que cria a mulher, não foi o diabo que criou o sexo, assim, Deus cria a mulher e a partir disso vai surgindo a sociedade. Quer dizer, o relacionamento é algo espiritual, o relacionamento com os filhos é espiritual, o relacionamento com outro ser humano é algo espiritual. Pastor, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu acho que esse assunto ele é tão amplo, né? Não, ele é tão estranho para muita gente. Que quando a gente começa a falar que existem aspectos espirituais nessas coisas, as pessoas vão achar de certa forma estranho. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e aí eu vou abrir o meu parêntese para a gente continuar a conversa. Daqui a pouco a gente volta, continue conosco.